Eu arruinei a carreira da minha professora do ensino médio e fiz com que ela fosse demitida da melhor maneira possível. Essa história é amplamente conhecida entre minha família e é constantemente mencionada e motivo de piadas em meu grupo de amigos mesmo anos depois. Um amigo meu sugeriu que este é o lugar perfeito para torná-lo público. Então vamos entrar nessa tempestade de merda. A história. Eu estava no último ano do ensino médio na época e nunca fui o aluno mais brilhante. Eu era um aluno C sólido e nunca recebi uma detenção ou tive qualquer tipo de registro de aluno ruim. Isso é importante porque até hoje não tenho ideia de por que a professora me tratou dessa maneira. A professora, que chamaremos de Senhora Frank, foi professora lá por mais de uma década e era amplamente conhecida por ser uma cadela mesquinha e sem coração que os administradores viam como uma professora de ouro. A Senhora Frank ensinava álgebra, que é minha pior matéria, então naturalmente eu tinha problemas para entender as lições e fazia perguntas com frequência. Normalmente quando alguém faz uma pergunta idiota ninguém deve abordá-la. No entanto, no caso da senhora, ela disse: "Sério, temos que ir mais devagar para você hoje, não é?" Eu tentei falar com a administração sobre isso antes, mas novamente ela foi considerada a professora de ouro. Eles mandavam alguém examiná-la durante a aula. Ela agia com respeito por um dia e voltava a ser uma véia no dia seguinte. Isso continua por cerca de metade do ano até que eu tenha o suficiente. Fui ao Rádio Shack local, comprei um gravador e gravei secretamente cada insulto que ela lançava contra mim. Às vezes eu instigava a compensar o tempo perdido. Avanço rápido para o final do ano e estou sentado na classe da Senhora Franks quando faço uma pergunta. A resposta dela foi: "Eu ensino aqui há mais de 10 anos e essa foi a pergunta mais idiota que já ouvi da boca de alguém." Após isso ela continuou a aula sem responder minha dúvida. Levantei-me calmamente, arrumei minhas coisas e fui para a enfermaria para me despedir da escola. Tínhamos permissão para ir embora se tivéssemos 18 anos. Fui para casa, compilei todas as fitas brutais em uma gloriosa obra-prima e voltei no dia seguinte para mostrar aos administradores. Sentei-me com o diretor e ouvimos alguns dos insultos antes que ele me interrompesse. Ele queria mais testemunhas presentes, assim como a Senhora Franks. Ele me disse que nos encontraríamos no dia seguinte, onde eu poderia mostrar a ele e ao resto dos administradores a fita completa. Eu entro na escola na manhã seguinte sendo mais nervoso que já estive por qualquer coisa. Fui chamado ao escritório, onde me encontrei com alguns diretores do conselho, o policial escolar local, o diretor, o vice-diretor e a Senhora Franks. O que se segue foram alguns dos melhores minutos da minha vida. Observei como os administradores passaram de fartos de estar em outra reunião inútil para furiosos e sem palavras, com alguns deles mantendo a boca aberta durante a gravação. Eu também vi a Senhora Frank ir de confiante e arrogante para ela, percebendo que tinha se ferrado. Ela estava se assando publicamente na frente das pessoas mais importantes do distrito. A fita acabou e, sem hesitar, os administradores olharam em volta surpresos e o diretor se virou para mim e disse: "Acho que ouvimos tudo o que precisamos. Obrigado." E fui silenciosamente dispensado da sala. A última vez que vi a Senhora Frank estava saindo da sala. Olhei para trás e fizemos contato visual através de seus olhos cheios de lágrimas enquanto eu dava o maior sorriso maligno. Voltei para a aula na semana seguinte e a Senhora Frank não estava em lugar nenhum. A história se espalhou rapidamente pela escola e eu era visto como um santo. Consegui que ela fosse demitida e tornei quase impossível para a Senhora Frank retornar à sua carreira de professora, além de cortar a maioria das conexões que ela tinha com outros professores da escola. Eu a arruinei financeiramente porque nenhum distrito escolar na área contrataria esse pedaço de lixo ambulante. Se você está lendo isso, Senhora Frank, gostaria de aproveitar este momento para lhe dizer para ir se ferrar. Minha madrasta megera deu meu PlayStation 4 enquanto eu estava na faculdade, então eu aluguei a casa dela enquanto ela estava em lua de mel com seu mais novo marido. Eu sou filho único. Minha mãe faleceu de câncer de ovário com apenas 55 anos. 5 anos atrás. Isso partiu o coração do meu pai. Eles estavam juntos desde a faculdade e tinham a mesma idade, sendo meu pai um mês mais velho. Tenho 22 anos e estou prestes a me formar em Química quando os principais eventos começam a ocorrer. Eu fui para a faculdade com uma bolsa integral. Isso é importante depois. Meu pai conheceu minha agora madrasta quando ela era enfermeira de minha mãe no hospital onde ela passou seus últimos dias. Minha madrasta Grace tocou todas as notas certas para ganhar a confiança do meu pai. Ela foi empática com ele, cuidando e confortando depois que minha mãe faleceu. Eu tinha 17 anos e idade suficiente para sentir que ela estava apenas tentando conseguir os recursos do meu pai, mas cabia ao meu pai se ele queria ter um relacionamento com ela. Eu estava no último ano da escola pública e ganhei uma bolsa de estudos para cursar uma faculdade fora do país no ano seguinte.
seguinte, meu pai lamentou minha mãe por um ano e durante todo esse tempo Grace o checava por telefone a cada mês ou mais, na minha opinião para avaliar a possibilidade de afundar seus ganchos nele. Depois de um ano Grace tirou as luvas e foi atrás do meu pai. Grace tinha apenas 40 anos quando ela e meu pai começaram a se encontrar. Eu não gostava dela, mas ao mesmo tempo meu pai pelo menos não parecia mais tão deprimido. Então tentei ser menos pessimista sobre ela e dar-lhe o benefício da dúvida. No fundo eu não confiava nela, no entanto. Meu pai foi um banqueiro muito bem-sucedido durante sua carreira e acumulou uma grande carteira de riquezas. Vou poupar você dos detalhes, mas depois de 6 meses de namoro Grace e meu pai estão casados. Meu pai nunca superou minha mãe e ele estava ficando cada vez mais fraco, embora tivesse apenas 57 anos. Como sua saúde estava piorando, ele me chamou e me perguntou sem rodeios: menino, o que você precisa para se estabelecer nesta vida? Eu disse a ele: não preciso de nada, sou um homem e posso cuidar de mim mesmo. Mas do que você está falando, pai? Você ainda vai estar por aí por décadas. Eu lembrei que ele tinha irmãs vivas com filhos, minhas tias e primas. Eu também lembrei a ele que eu tinha uma bolsa integral para a faculdade. Então não se preocupe em me dar dinheiro. Ele faleceu apenas um ano depois, aos 59 anos. É claro que já vi muitos filmes de Hollywood, então considero a teoria da conspiração de que talvez a enfermeira do meu pai o envenenou e o fez passar todo o dinheiro para ela. Mas sinceramente não acho que foi isso que aconteceu. Outros parentes também não gostavam de Grace, mas sabiam que meu pai estava totalmente apaixonado por minha mãe e que a ida dela o destruiu completamente. Bem, para encurtar a história, meu pai deixou sua casa de 5 quartos para mim embora eu não esperasse e não pedisse. Ele deu uma pequena doação para cada uma de suas irmãs e seus filhos. Ele deixou cerca de 80% de todo o seu dinheiro existente para Grace, que totalizou várias centenas de milhares de dólares. Meu pai me ignorou porque ele é extremamente generoso e ainda me deu várias dezenas de milhares de dólares que obviamente foram muito úteis para mim. Grace tentou colocar uma fachada amigável, mas eu poderia dizer que ela estava com muita raiva por ela não ter conseguido a casa do meu pai também. Isso pertencia a mim e eu tinha os documentos legais para provar isso. Ela ficou especialmente brava porque moramos em um local extremamente sofisticado e moderno, e as casas são difíceis de encontrar e facilmente vendidas com grandes lucros. Durante os primeiros meses após o falecimento de meu pai, tive a experiência nauseante e assustadora de saber que Grace estava tentando me sondar para ver se eu poderia ter um pequeno relacionamento com ela. Ela ainda ficou na casa porque nos últimos 3 anos ela se acostumou a morar lá e a agir como se fosse a dona. E embora eu fosse o dono oficial, eu estava sempre na faculdade e só visitava a antiga casa do meu pai uma vez a cada 2 meses. E mesmo assim não era para ver Grace, mas para ver meus primos que moravam a poucos quilômetros. Minimizei o fato de que era realmente minha casa e ao longo dos meses acho que Grace gradualmente esqueceu que ela realmente não tinha direito legal à casa. Ela provavelmente acreditou nisso mais cedo ou mais tarde porque eu nunca pedi a ela nenhuma das centenas de milhares de dólares de meu pai que ela tinha agora. E acho que de alguma forma ela pensou que eu era rico e iria desistir de minha casa para deixar com ela. Eu sabia que acabaria com uma bomba de hidrogênio nessa cadela quando ela começou a namorar um cara novo apenas 5 meses depois que meu pai estava enterrado. E uma vez quando voltei da faculdade depois de me formar, ela e seu novo namorado estavam agindo como se eu fosse um hóspede em minha própria casa e que eles fossem os donos. Eu joguei junto. Grace me disse que deu meu PlayStation 4 para o primo de Ivan porque estou velho demais para jogar videogame. Eu pensei, nem conheço esse FDP e você dá a ele meu PS4. Ela também disse que ela e Ivan iam se casar porque ela simplesmente não pode lamentar meu pai para sempre e ela tem que seguir em frente com a vida. Digo a ela que me formei na faculdade e já consegui um emprego em uma empresa local e em breve encontrarei um novo lugar para morar. Ela parece emocionada, principalmente a parte em que parece que logo terei um novo lugar para morar. Então de uma forma condescendente ela me diz: você sempre tem um lugar em nossa casa, mas pode ficar quando quiser. Eu respondi: obrigado, Grace. Muito generoso da sua parte. O que eu realmente digo é que provavelmente terei um novo lugar em 3 meses. Ela diz que é maravilhoso porque pretende ir para sua terra natal, se casar com Ivan e depois passar a lua de mel. Ela me garante que é um assunto local e diz: caso contrário eu convidaria você, querido. E de qualquer maneira sei que você está muito ocupado. Eu a parabenizo. Ela me pergunta se eu posso cuidar da casa para ela. O que eu realmente digo é claro que vou cuidar da casa, mas tenho o cuidado de não dizer sua casa. Quando ela e seu noivo viajam, eu imediatamente coloco anúncios em sites de aluguel oferecendo minha casa para alugar. Eu contrato um caminhão de frete. Tenho
todos os móveis e pertences de Grace encaixotados e colocados em uma instalação de aluguel de armazenamento. Mas eu mantenho todos os móveis de meus pais que eles tinham antes de meu pai conhecer Grace. Fechaduras também foram mudadas. Em poucos dias sou inundado com dezenas de perguntas sobre minha incrível casa mobiliada com vistas fantásticas. Eu alugo para uma jovem família maravilhosa, um advogado e sua esposa professora e seus 2 filhos pré-adolescentes. Eles me pagam o aluguel do primeiro e do último mês e assinam um contrato de aluguel por 1 ano. Eu os aviso sobre minha madrasta maluca que pensa que esta é a casa dela, mas apresento a eles informações de contato para meu advogado caso precisem de alguma garantia de que sou dono do imóvel. Também forneço ao meu advogado as informações sobre o local de armazenamento, incluindo o fato de que generosamente paguei 4 meses de armazenamento antecipadamente, o que é 1 mês inteiro a mais do que a aventura de lua de Grace. Então encontrei um ótimo apartamento na cidade perto do meu novo local de trabalho. Lá conheci uma mulher em um restaurante que frequento à noite após um longo dia de trabalho. Estamos namorando há 6 meses e estamos noivos. Grace, é claro, tentou gritar e causar problemas quando percebeu que foi expulsa da minha casa, mas meu advogado rapidamente calou a boca dela sem que eu tivesse que falar com sua cara de lixo novamente. Pelo que ouvi, ela e seu marido lixo deixaram o país e presumo que estão gastando dinheiro do meu pai e logo estarão falidos. Então talvez Grace vá tentar explorar algum outro homem solitário para lhe dar seu dinheiro. Falando em dinheiro, a casa que alugo está gerando tanto dinheiro que não só consigo ajudar a pagar a faculdade dos meus primos, como me mudei para um apartamento maior só para mim junto com minha noiva. Eu amo meu trabalho, mas na verdade eu poderia sobreviver apenas alugando a antiga casa do meu pai. E pensar que se Grace tivesse sido mais legal eu poderia tê-la deixado ficar em casa, mas não. Ela teve que agir toda proprietária, então eu tive que deixá-la sem teto como presente de casamento. Pós-escrito, comprei outro PS4 mesmo não usando tanto o antigo. Mas isso não importava, não era para Grace vender minhas coisas. Você não dá as coisas de outras pessoas, você doa suas próprias coisas. É por isso que escolhi expulsar Grace da minha casa, porque é meu e eu decido quem fica lá. Você não pode simplesmente descarregar perto de mim. Isso aconteceu hoje cedo e foi perfeito demais para não compartilhar com vocês. Eu trabalho na construção como capataz para a construção de uma nova casa. A localização é meio estranha e a casa fica a 250 pés subindo uma colina apenas por uma trilha. Todos os nossos materiais têm que subir este caminho à mão. É um pé no saco carregar manualmente. Literalmente uma casa inteira subindo esta colina. Uma de nossas graças salvadoras é ter as 2 vagas de estacionamento na rua no sopé desta colina marcadas com placas oficiais de proibido estacionar. Infelizmente há uma escola primária a cerca de meio quarteirão de distância e os pais das crianças aparecem regularmente pensando que não há problema em estacionar em nossas vagas. Agora, eu me considero uma pessoa razoável. Então se alguém estiver estacionado nas vagas e não tivermos uma entrega ou precisar estacionar um caminhão eu deixo passar. Se precisarmos das vagas e houver alguém estacionado lá peço que se movam e na maioria das vezes eles fazem isso imediatamente. Recebo um telefonema do caminhão de entrega de madeira que está a caminho de nosso local. Ele diz que estará lá em cerca de 2 ou 3 minutos. Eu o aviso que o encontrarei na rua e me certificarei de que ele tem espaço para estacionar. Ele está carregando todo o material para emoldurar o telhado da nossa casa, que é um monte de madeira muito grande e vai demorar facilmente 1 hora para subir o morro. Então naturalmente eu não queria que ele estacionasse no meio da rua por 1 hora, quando temos uma vaga de estacionamento perfeitamente boa para ele. Quando começo minha viagem ladeira abaixo noto que há uma mãe sentada em seu carro em ponto morto, presumindo que ela está apenas esperando para pegar seu filho. Eu ando até seu carro e educadamente a informo que ela está estacionada em uma zona proibida e realmente precisamos da vaga para estacionar um caminhão de entrega. Ela zomba de mim e responde rudemente: "Vou demorar apenas alguns minutos e seu caminhão não está aqui. Espera um pouco, cara." Antes que eu possa responder, um caminhão gigante de madeira vira a esquina e eu aceno para ele. E em seguida faço um gesto em sua direção para a mulher no carro que agora levantou a janela para me ignorar. Eu coloco meu melhor sorriso de atendimento ao cliente e aceno para ela pela janela. Ela baixa metade da janela e grita com raiva: "O quê?" A essa altura o caminhão parou ao lado do carro dela e eu educadamente peço a ela novamente com um tom de voz mais forte para mover seu veículo, lembrando-a de que ela está estacionada ilegalmente em uma zona de reboque. Então ela me deu uma ideia maravilhosa. Ela disse: "Vocês não podem simplesmente descarregar perto de mim." Eu dou a ela outro sorriso e vou embora com um plano brilhante se formando na minha cabeça. Eu instruo o entregador a estacionar o mais próximo possível dela e bloqueá-la com o caminhão. Ele sorri porque imediatamente entende o que estou tentando fazer e começa a bloquear habilmente esta senhora e seu carro em uma pequena prisão com 2 vagas de estacionamento. Desprendemos a madeira e meus rapazes começam a carregar o material morro acima enquanto chamo a fiscalização do estacionamento da polícia para avisá-los da situação. Nesse momento eu não estava tentando causar problemas para ela, só queria um registro
registro de por que estávamos bloqueando parte da rua para não criar problemas com a cidade. A policial de trânsito muito simpática me avisa que pode chegar em uns 30 minutos e resolver a situação para mim. Enquanto continuamos a descarregar a madeira, o filho dela aparece. A mamãe então está percebendo agora que o caminhão de madeira está estacionado tão perto que ela não pode sair pela porta do motorista para encontrar seu filho. Ela sobe desajeitadamente pelo interior do carro e sai tropeçando pela porta do passageiro, lançando olhares ferozes para mim e para o motorista do caminhão. No processo, ela carrega o filho nas costas e começa a perceber que não tem como sair. Ela vem furiosa para mim e para o motorista e afirma: "Estou com muita pressa. Você precisa mover seu maldito caminhão agora para que eu possa ir." Antes que eu possa responder, o motorista abre um sorriso no rosto e diz: "Senhora, para descarregar a madeira no caminhão tivemos que desamarrá-lo, e de acordo com a política da nossa empresa não tenho permissão para mover o caminhão com qualquer carga não segura sobre ele. Desculpa, isso a leva a níveis de pressão sanguínea próximos a um aneurisma enquanto eu mal consigo conter o riso." Ela late de volta para ele: "Caguei para sua política, eu tenho um lugar para estar." Nesse ponto, com um tempo impecavelmente conveniente, a fiscal do estacionamento aparece e estaciona atrás do caminhão. Ela não vê a policial chegar e enquanto a policial ainda está saindo do veículo, eu apenas digo casualmente: "Você não pode simplesmente dar a volta por cima, não é tão difícil." Com o maior sorriso comedor de merda que já tive, observo quando ela percebe que acabei de usar sua linha nela. Ela grita e volta furiosamente para o carro e com raiva sobe pela porta do passageiro e senta no banco do motorista. Nesse ponto, a policial está caminhando até mim e o motorista. Antes mesmo que ela possa se apresentar à mãe, no carro dá ré e pisa no acelerador, batendo em nosso caminhão, e então joga o carro na direção e tenta subir no meio-fio e dirigir na calçada. A oficial, o motorista e eu estamos olhando incrédulos quando ela chega na metade do meio-fio e fica presa. Eu posso ouvi-la gritando obscenidades sobre o caminhão. A policial prontamente caminha até a porta do carro e a manda sair. Minha parte favorita de tudo isso é ver o rosto dela ficar chocado quando ela percebeu que acabou de fazer tudo isso na frente de uma policial. Ela é algemada quando a guarda do estacionamento pede uma segunda unidade e ela é prontamente sentada no meio-fio que tentou ultrapassar. Ela se senta no meio-fio gritando com os agora dois policiais sobre como dissemos a ela que ela poderia ficar lá e que nunca pedimos que ela se mudasse. A guarda de trânsito responde que foi ela quem foi chamada originalmente quando se recusou a se mudar e que já sabe o que está acontecendo. Enquanto eu e o motorista prestamos um relatório ao segundo oficial, meus rapazes terminam de mover o restante da madeira e o motorista termina sua declaração e sai para voltar ao pátio. No final da aprovação, ela foi presa, acusada de perigo infantil. Seu filho estava no banco de trás do carro o tempo todo. Direção imprudente, destruição de propriedade, direção com carteira suspensa. Ainda por cima rebocaram o carro. O miúdo foi para casa com a avó e ela foi passar uns bons momentos numa cela. Acho que da próxima vez ela provavelmente pensará duas vezes antes de estacionar em uma zona de reboque, se ela conseguir uma licença novamente. Jovem bombeiro desrespeita uma tenente, então eu o envergonho e o faço desistir. Não tenho certeza se isso é uma vingança pro ou não, mas me vinguei de um idiota com quem costumava ser voluntário. Isso foi no início e meados dos anos 2000. Decidi ir ao corpo de bombeiros local como bombeiro voluntário. Eu fiz isso por cerca de 5 anos e foi ótimo. O treinamento consistia em 3 meses de treinamento de incêndio e depois você iria para o treinamento IMT. Eu tinha cerca de 1 ano e me pediram para ajudar a treinar alguns novos recrutas. Uma das tenentes, chamada Amy, era uma mulher baixa de meia idade, tão cheia de fogo que poderia fazer um homem adulto chorar. Uma daquelas pessoas que impõem medo e respeito onde quer que vá. Honestamente, uma grande tenente, uma grande pessoa. Quando ela não estava sendo uma sargenta, ela era extremamente gentil e generosa. No entanto, nesta nova turma da academia em que me pediram para ajudar, havia um garoto arrogante que chamaremos de Marcos. Marcos falou muito durante o treinamento e agiu como se fosse o herói americano. Ele teve um desempenho moderado no treinamento, mas longe de ser o primeiro da classe. Ele é designado para o posto de M, que é um posto bem tranquilo no departamento. Alguns meses depois de ele começar, M passa na minha estação uma noite para dizer oi. Ela nos traz o bolo de 6 camadas. Ela explicou que havia oferecido à sua equipe uma noite fora que deve ter custado muito dinheiro. Acho que ela levou cerca de 8 pessoas e comprou um bolo inteiro para completar. Eles comeram as 2 primeiras camadas, então ela nos deu as 4 restantes. Agradecemos profundamente e ela foi embora. Naquela época, a grande plataforma de mídia social era o MySpace e decidi procurar algumas pessoas do departamento para fazer amigos. Me deparei com a página de Marcos e notei algumas fotos dele e do resto de sua equipe no Klein Jumper com M. No entanto, quando li os comentários, ele se gabou de como havia encomendado propositadamente o jantar, aperitivos e bebidas mais caros do que M estava comprando.
Ele se gabou de como iria tirar vantagem da estupidez dela. Isso por si só me irritou porque ela estava fazendo isso e sendo super legal e generosa. Então li o resto do perfil dele. Ele tinha vídeos e memes em sua página se glorificando como um bombeiro durão, se gabando de ter corrido para um prédio em chamas e de como ele era um herói. Ele estava flertando com garotas tentando descaradamente impressioná-las com o quão corajoso ele é. Tenha em mente que ele acabou de se formar na academia 3 meses antes e nem tinha ido para a escola EMT. Ele nunca tinha estado em uma casa em chamas e basicamente tudo o que fazia era carregar equipamento para os outros bombeiros totalmente qualificados. Era demais para eu tolerar. Então aqui está a vingança. Imprimi cópias de sua página no MySpace, incluindo seus comentários sobre Amy e sua fanfarronice tóxica. Fiz várias cópias e as levei a todas as estações do departamento. Todos nós tínhamos pagers e um pequeno teclado em cada estação para enviar mensagens de texto. Fiz uma página anônima para todos os funcionários do departamento. Tive que ser breve já que não cabia uma tonelada de caracteres. Mas enviei suas informações do MySpace e contei a todos sobre como ele tratou Amy. Em 1 hora Marcos limpou sua página do MySpace de todas as postagens, fotos e etc. Alguns dias depois ele excluiu sua conta. Ainda bem que fiz tantas cópias. Imediatamente depois que isso aconteceu ele parou de vir como voluntário. E algumas semanas depois ouvi dizer que ele havia desistido. Mais tarde conversei com Amy e admiti que fui eu quem enviou a página. Eu disse a ela que odiava como ele a tratava e ela me agradeceu. Ela parecia muito triste e magoada com o que ele havia feito, mas sendo a baixinha durona que ela era, ela rapidamente voltou a ser uma bombeira durona de verdade. Mais tarde ela começou a namorar e se casou com um chefe dos bombeiros que também ajudava na academia. Perdi contato com ela, mas espero que ela tenha se saído bem. Ela parecia muito feliz da última vez que a vi. Cara largou o emprego achando que ficou rico. Trabalho em uma construtora e fazemos reformas em casas. Temos uma regra aqui de manter qualquer coisa que encontrarmos escondida atrás das paredes. Contratamos esse cara que era um completo idiota desde o primeiro dia. Trabalho para esta empresa há 5 anos e esse cara está na construção apenas 1 ano depois que foi demitido de seu emprego de contabilidade. De qualquer forma, ele sempre tirava sarro das minhas roupas e do meu sotaque e um dia ele foi longe demais ao contar ao meu chefe sobre as fotos da minha conta privada no Instagram. Ele pegou meu telefone, olhou minha página no Instagram e mostrou ao meu chefe fotos minhas usando planta. Mal sabia ele que meu chefe é meu amigo de 8 anos e costumávamos fazer isso juntos antes de ambos pararmos. Fiquei tão bravo que ele violou minha privacidade. Então fiz um plano para ferrar com ele. Ele era o tipo de cara que sempre chegava atrasado e reclamava que os trens ou o trânsito eram o motivo de ele estar sempre atrasado. Um dia eu ouvi dizer que se ganhasse na loteria largaria o emprego por não ter o respeito que merece. Você tem que ganhar o seu respeito aqui. Um dia eu comprei algumas moedas de ouro falsas online e as coloquei em uma caixa de metal que encontrei na loja de antiguidades e esperei por uma chance de escondê-la na parede. Felizmente não tive que esperar muito. No dia em que encontrou as moedas parecia que era o melhor dia de sua vida. A primeira coisa que ele fez quando abriu a caixa, ele ligou para o meu patrão e disse: "Caguei para esse lugar horrível. Agora sou rico." Mal sabia ele que aquele foi o melhor dia da minha vida. Depois que ele saiu, meu chefe nos disse que iria demiti-lo de qualquer maneira por sempre chegar atrasado. Gostaria de poder ver a expressão em seu rosto quando descobrir que as moedas de ouro são falsas. Os melhores $40 que gastei na minha vida. Vizinho me processou depois de assediar meu cachorro por meses. Cerca de 6 ou 7 meses atrás meu vizinho ganhou um drone. Não me importo que as pessoas tenham hobbies, mas por algum motivo ele insistiu em voar como o maior idiota possível. Ele pairava na frente de outras casas e janelas, tentava correr com carros descendo a estrada e o pior de tudo, ele tinha o hábito de pilotar seu drone no meu quintal cercado zumbindo sobre meu cachorro, mergulhando baixo apenas sobre meu cachorro. Meu cachorro não é pequeno, ele pesa cerca de 30 quilos e é um malamute, mas o drone o aterrorizou e fiquei preocupado com o que aconteceria se o atingisse. Pedi várias vezes ao meu vizinho para não voar no meu quintal e expliquei que estava assustando meu cachorro. Ele basicamente me disse para eu ir me ferrar e riu na minha cara. Quando ainda continuou, chamei a polícia. Infelizmente não havia muito que eles pudessem fazer além de pedir a ele que por favor não sobrevoasse minha casa. Finalmente no final de dezembro aconteceu. Meu cachorro se cansou de sua merda e conseguiu pegar o drone bem quando ele estava mergulhando em sua direção. Ele destruiu o drone. A coisa era apenas uma confusão de fios e plástico. Vizinho estava chateado. Ele invadiu minha casa me xingando e me ameaçando. O que eu ignorei. Uma semana depois recebi uma intimação para o Tribunal de Pequenas Causas. Ele queria $900 pelo custo de seu drone e $300 adicionais por supostamente negar-lhe o acesso à sua propriedade. O drone ficou no meu quintal por algumas horas antes de ser recuperado. Eu fiquei muito bravo com isso.
Ele poderia ter acabado com a vida do meu cachorro. Não tenho filhos nem namorada. Só tenho meu cachorro que é meu melhor amigo há 7 anos. Aquele cachorro se mudou comigo 3 vezes. Estava lá quando me formei na faculdade. Me viu comprar minha primeira casa e meu primeiro carro novo. Eu amo meu cachorro. Fui falar com um advogado e recebi uma grande ajuda dele. Acontece que ele me processar foi a melhor coisa que já aconteceu. Quando chegamos ao tribunal de pequenas causas, o juiz basicamente riu de suas alegações de que eu havia intencionalmente treinado meu cachorro para atacar seu drone. Mas mal sabia ele que eu estava preparado. Eu tinha dezenas de fotos do meu quintal mostrando que era impossível para ele acidentalmente voar tão baixo perto do meu cachorro. Vídeos dele assediando meu cachorro no passado, e eu também contei todas as minhas contas médicas de levar meu cachorro ao veterinário e fiz com que ele pagasse $700 por um raio-x, outros $250 para sedá-lo durante. Por que não? Não quero que ele fique desconfortável. Exame odontológico completo com limpeza e reparação dos dentes, $400. Depois havia o custo de remédios anti-ansiedade e um check-up secundário. Comida úmida por uma semana caso seus dentes estivessem machucados e extras apenas para garantir. No final acabei com aquele idiota e agora ele nunca mais pode pilotar drones. Fim. Gostou das vinganças? Se gostou, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando em um dos vídeos que estão aparecendo agora. Obrigado por assistir.